Olá, estamos de volta em 2026 com uma nova temporada do podcast Caminhos, o podcast da infraestrutura brasileira. O Caminhos nasceu em 2025 como uma iniciativa do Sindicato Nacional da Indústria da Construção Pesada e Infraestrutura, o Sinicom, com o propósito de promover um diálogo qualificado sobre infraestrutura, desenvolvimento e os temas estruturantes que moldam o Brasil. São apoiadores do Caminhos o Poder 360 e a Mendel e Melo Advocacia. Aqui, a infraestrutura é tratada para além da obra. Falamos de planejamento, governança, financiamento, execução e impacto social. Eu sou Rui Conde e vou conduzir esse episódio. Ao meu lado eu tenho Humberto Rangel, que é diretor executivo do Sinicom. E para abrir a temporada de 2026, recebemos Roberto Garibe, que é secretário especial do Programa de Aceleração do Crescimento, o novo PAC, que é vinculado à Casa Civil da Presidência da República. Secretário, é um prazer recebê-lo. Obrigado por aceitar o convite. Não, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Espero que a gente tenha uma boa conversa. Maravilha. Agora passo a bola para o meu amigo Rangel. Com certeza vamos ter uma boa conversa. O secretário tem uma qualificação profissional que o currículo dele deixa muito evidente, sobretudo no que tange ao objeto do trabalho dele. Graduado pela Escola de Campinas, que é uma escola que honra aos brasileiros, né? Aqueles que, como eu, são fãs do Beluso, eu fico com isso sempre na cabeça, né? O Beluso, além de economista, é um homem de cultura, ouvir ele é sempre um prazer, e toda a turma que passa por lá traz o DNA que ele implantou. Então, um prazer grande, secretário, de estarmos juntos aqui. E a ideia é a gente conversar um pouco sobre o PAC, sobre planejamento, sobre engenharia. O foco nosso é a área de engenharia. O Sinicom hoje tem cerca de 100 associados, embora o espectro de empresas que trabalham no setor de infraestrutura se aproxima dos 3.000, são mais de 2.500 empresas trabalhando no Brasil inteiro, com diversas gradações de dimensões de trabalho. Nós estamos muito vocacionados a essa parte de investimento em infraestrutura pesada, portos, aeroportos, rodovias. Estamos vivendo um ciclo muito interessante, né, de retomada dos investimentos nessa área, embora com muita dificuldade. A gente sempre, até a última edição da revista nossa, a gente colocou na capa um copo com água pela metade, que é aquela sensação de que nós temos um copo meio cheio, um copo meio vazio. Nós temos muita realização feita, o Brasil tem coisas assim espetaculares na área elétrica, por exemplo, eu não me canso de falar nisso. Nós temos uma matriz energética extraordinária, com uma cobertura geográfica super ampla, né? Mas, ao mesmo tempo, temos carências na área de saneamento, na área de até mesmo distribuição de água tratada, né? Enfim, existem uma série de carências e investimentos. Hoje vivemos um ciclo muito impulsionado pelo investimento privado, né? Pegar os números que nós temos aqui, fala alguma coisa entre 280 e 290 bilhões de reais investidos no ano que terminou, 2025, dos quais mais de 70%, 75%, se eu não estou em erro, mas aproximadamente 75% são decorrentes da área privada. A área pública tem muita coisa. Acho que precisamos aumentar o investimento público e o PAC é, vamos dizer, o espelho desse esforço, dessa iniciativa. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor é um balanço do PAC, quer dizer, qual é a visão agregada. Nós estamos já entrando no último ano do governo, já com 3 anos de execução. Como é que o senhor vê, vamos dizer, na globalidade, a performance do PAC, comparando o que foi projetado e o que está sendo executado? Perfeito. Bom, primeiro, eu acho que a gente não consegue situar o PAC assim, solto no projeto de governo do presidente Lula, né? Acho que o mote inicial até do governo, quando você fala de união e reconstrução, né? A palavra reconstrução foi algo muito forte.
Eu acho que as pessoas que estão fora não compreenderam. Não é uma coisa assim de você voltar muito ao passado, mas eu me lembro da sensação de entrar no Palácio em janeiro e a gente começar a organizar, né, as primeiras ações nossas, né, e os dados, e com quem eu converso, onde é que estão as estruturas, né? O Ministério, então, o Ministério da Economia, que virou uma aglutinação de ministérios importantíssimos como o planejamento, né, e tudo mais, investimento em integração regional, tudo no mesmo lugar, como se fossem departamentos, né, coisas que são caras ao país viraram departamentos que mal tinham acesso ao então ministro, né? E isso refletiu numa desestruturação de políticas, uma desestruturação de dados, né? Isso foi muito difícil de recompor. A primeira missão dessa reconstrução, ela foi reconstruir políticas, né? A gente fala, poxa, nós precisamos recuperar o que tinha ali, né? O PAC foi uma dessas políticas que parou, foi desmilinguida, e a gente mal tinha informações daquilo que a gente tinha deixado lá atrás, do que tinha sido feito disso, né? Que patamar que nós estamos partindo exatamente, né? Então, houve essa dificuldade e o PAC faz parte dessa reconstrução. E é uma política que dialoga com algo também que foi interrompido, que era uma curva crescente do investimento, né? Bom, eu não preciso dizer isso nem a vocês, aos associados, mas o investimento ele é uma variável caprichosa, né? Ela não... Né? Se na macroeconomia você pega lá as mais diversas dos agregados, né? Essa variável ela não se move à toa, né? Ela não se move por encantos, por palavras ao vento, né? Ela se move com ações concretas que você precisa sinalizar, né? Então, o Rangel mencionou, né, até essa coisa do aumento da participação do setor privado, né, no investimento em infraestrutura. É verdade, isso aconteceu, mas o que a gente notou fora do governo, né, que a gente tinha alguns núcleos que permaneceram observando o que acontecia no investimento em infraestrutura, a gente viu assim que a taxa de investimento ela cai também porque não há um norte por parte do setor público. Independente do tamanho do investimento público, a organização da expectativa é que faz essa variável se mexer, né? Um empresário não acorda, né, pela manhã com uma taxa de 15% de juro e diz, vou investir porque acho que o país está legal, vai ficar legal daqui 10 anos. Ele não faz isso à toa. Mexer com essa expectativa dos agentes, ela precisa de um grande esforço. E o PAC, eu acho que ele traduz isso, assim. Ele é um esforço político, né? Disso que se trata, né? De organizar forças, organizar interesses, compreender os planos e projetos regionais, locais, né, do país e tentar concatenar isso dentro de uma carteira e mostrar a esses agentes um pouco o que é o rumo, né? Para onde nós vamos, o que nos interessa nesse momento, o que é que nós vamos apoiar, né? O PAC, claro, quando você fala de um balanço, né, geralmente a gente quer falar de números e tudo, mas ele tem uma vertente de medidas institucionais, né? Ele não é apenas obra. Então, quando a gente fala de reconstrução, reorganizar regras que foram colocadas de lado também é importante para essas expectativas. Setores novos que não dialogávamos no passado, né, como questão de novos combustíveis, né, o hidrogênio, a energia eólica e solar, a maneira, o peso que ela tem hoje, se você comparar com o PAC 1 e 2, né, como era diferente, né, as grandes usinas hidrelétricas, no passado eram os grandes desafios ali da energia, né? Então, o PAC ele tenta reorganizar em torno dessas novas vertentes qual que é o rumo do investimento, né? E acho assim que ele foi feliz, fazendo agora o balanço para o qual você me provocou. Eu acho que ele foi feliz porque nós notamos que os números da macroeconomia nos dizem isso, né? O emprego na construção, o emprego geral, os recordes estão sendo batidos, e mesmo no investimento, né?
o crédito, né? As debêntures, enfim. Se você pega todas essas questões, você vê que nós conseguimos, de fato, mexer com essas expectativas e as pessoas voltaram a acreditar no investimento e isso está se fazendo sentir nos mais diversos setores, né? Então, eu acho que o balanço do PAC é muito positivo, E eu queria chamar a atenção para algo assim que, claro, nós estamos aqui no Sinuscom falando um pouco da infraestrutura pesada, né? Mas a infraestrutura social do PAC é muito importante. É uma perna que tem uma motivação forte, ela resolve problemas importantes das regiões do Brasil. Então, o investimento na saúde, o investimento na educação, na infraestrutura das cidades é muito importante. Para citar aqui o Minha Casa Minha Vida, num mercado como São Paulo, ele praticamente representou 60% dos lançamentos imobiliários. O Minha Casa Minha Vida. Então, assim, não é algo trivial, né, para a construção civil. 60% seria unidades ou valor? Unidades de lançamentos. Então, e agora batemos o recorde, né, de 2 milhões de unidades, algo que era a nossa meta para o período de 4 anos. Um ano antes, nós batemos essa meta, né? Agora estamos aí almejando chegar aos 3 milhões, vamos brigar para isso, né? Para conseguir, inclusive, com algumas medidas novas, para não deixar aí a peteca cair no setor e continuar com esses investimentos, que é um investimento social, né? Morar no Brasil... por toda a história da urbanização que nós tivemos, nós sabemos o que ela traz de injustiça, você não ter mecanismos de financiamento da casa própria, né? E perdemos isso, né, nos últimos anos, e agora foi um programa que está dentro do PAC, né, e que foi reconstruído também com muito, muito sucesso. Eu podia falar de inúmeros exemplos, né, mas eu quis fazer esse balanço assim no sentido, não é só obra, acho que tem medidas institucionais, é importante pensar a regulamentação, né, de alguns setores. Claro que tem a indústria pesada, que é o miolo do PAC, né, o núcleo duro dele, mas eu acho que essa questão da área social, assim, às vezes não merece a devida atenção, né? E nós estamos resolvendo muitos gargalos da atenção básica da saúde, nós estamos resolvendo muitos gargalos da atenção especializada, né? Financiando muitos hospitais, financiando UBSs, financiando policlínicas. E agora nós inauguramos algo que é bastante recente, né? Com o ministro Padilha assumindo a saúde, ele lançou o Mais Especialista. E nós colocamos no PAC toda a parte de equipamentos de salas cirúrgicas, por exemplo, né? Nós fizemos um mapeamento de estruturas já existentes que estavam subutilizadas na questão de cirurgias e colocamos os equipamentos. Estamos terminando aí a compra, já entregamos algumas, né? E fizemos isso também para atenção básica. As UBSs hoje estão recebendo mais de 10 mil kits de 12 equipamentos, estão distribuídos para o país inteiro para melhorar a capacidade e resolutividade da saúde na ponta, né? Então, isso tudo é PAC. Legal, secretário, o senhor falou, né, que chegaram ali em janeiro, tiveram uma missão de reativar o programa, entender, né, os fundamentos e criar uma logística, né, uma estrutura para essa engrenagem funcionar. O PAC ele engloba aí 3 níveis, né, estadual, federal e municipal, né? Me corrija se eu estiver errado, mas é isso, né? Como é que funciona esse acompanhamento dessas execuções na prática? Porque é uma engrenagem complexa, né? Não é uma coisa simples. E o privado, né? E o privado. Temos o privado e as estatais, que são também braços de execução. As estatais agora menos, com a liquidação da Eletrobras, sim, né? Sim. Porque antes era um grande investidor, estava presente nas grandes hidrelétricas e tal. Mas a sua pergunta é importante, assim, porque a questão de reconstrução que a gente estava citando, né? Ela dialoga muito com a questão do Pacto Federativo, né? Porque eu falei aqui das expectativas privadas, né? Fazer esse investidor levantar num dia e acreditar no Brasil e fazer investimentos, mas
os próprios agentes públicos, né, precisam acreditar também que é um programa duradouro e que tem regras claras e tudo mais. No PAC 1 e 2, a gente começou com o núcleo duro ali, que eu chamo da infraestrutura, né, portos, aeroportos, estradas, tudo mais, e a parte social foi se agregando aos poucos. E é aí que essa parceria com os estados e municípios ela é mais forte. Até fazer com que estados e municípios voltassem a investir em projetos de qualidade foi muito difícil. Então, nós tivemos que persistir com algo que a gente chama de seleções, né? Processos de seleções, que são editais que a gente lança, dizendo qual o dinheiro que tem disponível, para qual área, né? E quais regras nós temos de seleção das propostas que vão nos chegar. Então, conforme essas rodadas iam persistindo, né? E ocorriam frequentemente, os agentes públicos diziam assim, poxa, eu preciso prestar atenção nisso. Vou voltar a investir em projeto. Porque você imagina um sujeito que tem lá restrição fiscal, né? Restrição de força de trabalho, fala, vou investir em projetos, mas quem que vai pagar por isso? Quem que vai virar o que isso? Ele não tem essa clareza, né? E conforme o PAC foi trabalhando isso, a gente viu que estados e municípios voltaram a se estruturar para os seus setores de engenharia interno, ou mesmo uma terceirização bem organizada, né, para sustentar as decisões, força de trabalho, né, com concursos públicos e pagar por bons projetos, que esse é o segredo das obras darem certo, né, você projetar bem, né? E quando o PAC foi desarticulado, nesses 5 anos que não teve mais seleções e nada disso, né? Não teve mais financiamento aos estados e municípios, né? O BNDES perdeu um pouco o seu papel, Caixa perdeu, Banco do Brasil perdeu. Nesse momento, quando a gente reorganizou o PAC, nós vimos assim que, da mesma forma, a gente teve que insistir com estados e municípios para que eles investissem e se reestruturassem para usufruir do que o PAC estava oferecendo. Então a gente percebe assim, que nas primeiras rodadas de seleção que nós fizemos, somente para cidades, né? Estou falando de saneamento, estou falando de mobilidade urbana, enfim, drenagem, encostas, a gente via que a qualidade dos projetos era menor do que na segunda rodada. Então, acho que nós acordamos ali alguém que estava adormecido, né? E eles recuperaram essa capacidade, né? E estão voltando a investir e se estruturar, que é uma estrutura, claro, de fazer projeto e de acompanhamento disso, porque não adianta nada. E aí que entra o nosso papel. O PAC ele tem uma estrutura de monitoramento que a gente chama de salas de situação, né? Nós estamos organizando em salas de cada uma das frentes de investimento que nós temos, né? Essas salas de situação passam em revista, cada um com uma frequência diferente, porque os investimentos são diferentes, os tipos de carteiras são diferentes. Não adianta eu monitorar uma estrada toda semana, não faz sentido, né? Todo mês a gente faz salas, né? Na parte de energia, cada 2 meses a gente faz. Mas na área social é frequente, porque a carteira é muito grande, tem muita coisa acontecendo no território, então a gente faz isso com muito mais frequência, né? Essas salas de situação, elas mapeiam os principais gargalos. E é dessa forma que nós, né, que estamos na Casa Civil, com os outros ministérios, a gente organiza esse mapa de gargalos e a gente coordena para dentro do governo a priorização da resolução de certos problemas. Vou falar aqui de o ambiental, né, que pega aqui um pouco a maior parte dos investimentos. Como é que a gente organiza a carteira de prioridades? É o PAC que ajuda. Então, o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente, está sentado junto com a gente e a gente organiza o que é prioritário a ser resolvido no IBAMA, né? A questão dos financiamentos públicos, né? Os bancos públicos voltaram a financiar estados e municípios. Quais projetos vão ser financiados? Aqueles que estão no PAC, né? Aqueles que são prioritários. Quais vão gozar de taxas mais atrativas? Os que estão no PAC. Então, dessa forma, essa sala de monitoramento, essa sala de situação que a gente chama, ela retira o conjunto de problemas que a gente tem que resolver.
Parte deles, às vezes, a gente tem que resolver indo ao Estado e município, né? O ministro Rui Costa fez muito dessas rodadas com os governos dos estados e com os municípios do determinado estado. A gente desembarcava, né? Passava lá 2, 3 dias no estado, sentado com toda a equipe técnica de um estado e passando obra a obra em revista, fechando pactuações de como resolver problemas, entendeu? Por parte do governo federal, iam todos os ministérios que eram responsáveis pelos investimentos ali naquele estado, também os órgãos descentralizados, como o DENIT, a parte ambiental, a superintendência dos bancos públicos, sentavam na mesa e ali se pactuava as soluções dos problemas, né? E chamávamos os municípios também para fazer isso. Com os municípios é um pouco mais difícil o atacado, mas a gente passava comandos gerais, explicava certas facilitações, né, das nossas regras, que a gente investiu muito isso no PAC, viu? Porque a gente mudou regramentos assim para tentar facilitar esse desenvolvimento dos termos de compromisso e dos convênios e tudo mais, para conseguir facilitar a passagem de recursos, o controle e tudo mais. Fizemos muito isso e às vezes essa informação não chega na ponta, né? Então a gente aproveitava essas idas dos estados para explicar, tirar dúvidas, né? A gente fez muito isso, estamos fazendo ainda, né? Perfeito. Não sei se respondi isso. Respondeu perfeitamente. E é importante até voltar à sua primeira intervenção, o comentário no sentido de que não é só o investimento, é muito a sinalização. E a gente vê isso, quer dizer, existe um debate econômico na sociedade, não só no Brasil, onde há segmentos que imaginam que o mercado sozinho vai resolver as coisas. Não é o nosso entendimento aqui, majoritariamente dentro do Cinicom. Obviamente que nós somos uma aglomeração de muitas empresas e as pessoas têm diferentes visões, mas na área de infraestrutura é fundamental que haja uma sinalização, que haja um planejamento, que haja uma visão de longo prazo, mesmo quando se trata de atrair um investidor privado para que ele assuma determinadas posições e riscos, como é o caso do que tem acontecido agora muito na área de infraestrutura, na área do sucesso das concorrências, a retomada da área ferroviária, né? Que estava durante muitos anos, por razões que daria aqui um outro podcast para a gente discutir por que o Brasil ficou tão para trás na área ferroviária, né? Indústria automobilística, enfim. Existem razões até positivas, ou pelo menos lógicas, para que houvesse uma predominância do setor rodoviário, mas a gente vê que hoje há um esforço de retomada e essa sinalização de governo, sem dúvida, é muito importante. Mas, voltando a falar, imagino que do ponto de vista de gestão, o Rui abriu essa questão que é fundamental, como é que se administra, eu imagino que o número que está na minha cabeça são mais de 3 mil itens que estão listados no PAC, é isso ou é mais? Empreendimentos? É mais, né? 37 mil. 37 mil. Entre obras e equipamentos, né? Ah, sim. Mas e obras? 37 mil ações, vamos chamar assim. Exato. Mas, quer dizer, como nós estamos aqui muito focados assim, nessa área de infraestrutura pesada, né? Eu voltaria a perguntar se vocês têm um sistema como se a gente fizer uma comparação com gestão de materiais e de matéria-prima numa indústria, no setor privado, você tem uma curva ABC, onde você tem 4 ou 5 itens que, né, eles respondem por 50%, 60% do dispêndio total, depois você tem um extrato intermediário. E eu pergunto, dentro do PAC, quais são os projetos assim, mais capazes de responder por uma integração econômica nacional? Que são objeto assim, de uma preocupação e de um acompanhamento mais imediato, e se existe essa diferenciação no tratamento desses 37 mil, me perdoe por subestimar Não, imagina. Né, dramaticamente esse número, errei por mais de
Mais de 10 vezes. Vezes 10. Vezes 10 não dava ainda. Mas é um pouco isso, é ordem de grandeza. 3 mil já seria um número grande, né? Mas 37 mil acentua até e reforça o sentido da pergunta. Perfeito. Não, temos... Como que eu posso te dizer assim? Claro, acho que mais focado na indústria pesada, a gente... A questão das ferrovias é algo que nós temos uma atenção. Rodovias e ferrovias, em geral, nós temos isso... Está na nossa primeira prateleira de alertas, de fato, né? A gente acompanha isso, né? Eu queria até aproveitar para dar uma boa notícia. A Transnordestina iniciou agora a sua segunda rodada de testes, agregou outros produtos aos 570 quilômetros que já estão operacionais na Transnordestina. Os 2 lotes que faltavam de obra para chegar no porto de Pecém já estão contratados, ou seja, toda a extensão da Transnordestina já está em obra e no primeiro trimestre de 27, possivelmente a gente chega com a ferrovia, pelo menos com os trilhos até Pecém. Nós tivemos em Pernambuco há pouco tempo, os pernambucanos estão esperando um ramal lá para Suape, né? E eles têm muita razão de... Eles têm muita razão de esperar, sem dúvida, Pecém é muito importante, mas Suape é um porto que vem sendo objeto de investimentos, né, de longuíssimo prazo e que precisa também de um acesso. Estamos tranquilizando ali o povo pernambucano sobre isso. Tem um primeiro edital que já saiu agora, do primeiro trecho avançando por Pernambuco e além da gente, o que nós temos em mente, assim, nós vamos continuar com a obra pública, né, em direção ao porto de Suape e vamos também começar a estruturação de uma possível concessão. Estamos fazendo as contas para ver como que a gente consegue conceder também essa linha. E os pernambucanos estão participando da discussão. Intensamente, né? Nós tivemos lá cerca de 2, 3 meses, uma preocupação. A gente sente até de todos os segmentos, tivemos na Federação de Indústria, tivemos no governo, e há uma preocupação assim, com retomada de crescimento do Estado, e eles têm muita história, muita tradição, e tem infraestruturas que já estão prontas, como é o caso de Suape, né? Sim. Suape, não, a preocupação deles cabível, e nós legítima. Legítima, e estamos dando vazão a isso, acho que em breve vamos ter boas notícias lá para eles. Mas esse edital já está na rua. Mas voltando à sua pergunta, acho que além das ferrovias, acho que as rodovias elas merecem muita atenção, né? E não só as públicas, né? A gente está acompanhando assim de perto o investimento privado das concessões que estão no PAC. Batemos um recorde de concessões, são 22 concessões já realizadas, é um número absurdo quando você compara com o que foi feito até hoje, né? A soma do que foi feito não dá perto do que a gente fez nesse período de 2 anos. E vamos fazer mais 13, vão acabar o governo com 35 concessões feitas. Mais 13 rodadas de licitação esse ano? Não. 13 rodadas esse ano. Não, nós fizemos 13 em 2020. Até 2025 fizemos 25. Fizemos 22. Vamos fazer mais 13 em 26. Aqui nós temos 2 tipos, são concessões, vamos dizer, novas e também repactuação das existentes. Porque o grande problema também foi a gente... se deparar com alguns contratos que chegaram encruzilhadas em relação ao seu futuro. Nós pegamos isso, fizemos um mapeamento de todos os problemas que tinham nessas concessões e fizemos uma renegociação desses processos. E essa renegociação ela culminou com um novo leilão, um edital colocado na rua. O sujeito que lá está, hoje o empreendedor que é detentor da concessão, ele pode participar da renegociação, mas é aberto. Se outro conseguir dar um melhor lance, ele pode levar essa concessão. Mas o ponto é que essa reorganização desses contratos
por mais que sejam contratos existentes, eles ensejam outros investimentos, né? E isso a gente acompanha assim, de muito perto, né? Te dar exemplo aqui de obras aí, de concessões que a gente observou, que uma já foi terminada, que foi o contorno de Florianópolis, uma obra gigantesca que estava dentro da concessão lá. E agora o que nós estamos acompanhando de perto é resolver o problema da Serra das Araras. Está a obra pleno vapor lá e aquilo vai resolver um grandíssimo gargalo assim, dos dois maiores centros econômicos do Brasil, né? Que é aquela ligação na Dutra. Enfim, isso a gente acompanha bastante de perto. E, claro, temos algumas outras obras públicas, né? Que estão na nossa carteira e que muitas delas são prioridades dos governos do Estado. Mesmo sendo obras federais, houve pactuação com os governadores, isso que é bom dizer, né? Para a gente resolver gargalos regionais, né? Dessas obras. Às vezes é algo assim que muita gente fala, eu não sei quais são as grandes obras do país. Mas, às vezes, assim, nós estamos falando assim, de 50 quilômetros de duplicação de uma estrada que resolve gargalos, por exemplo, transoceânicos, como é o caso em Santa Catarina, né? De várias obras, às vezes um túnel resolveu problemas assim, logísticos importantíssimos. Então, não adianta só a gente achar que a grandiosidade de uma determinada obra. Mas algumas pontes, como a do Xingu, estão resolvendo assim, gargalos históricos ali da Transamazônica, né? Que mais? Na área de energia, uma obra que nós acompanhamos muito de perto foi a linha de transmissão que integrou o último estado brasileiro ao Sistema Interligado Nacional, que foi Roraima. Essa linha de transmissão não era também uma obra imensa, mas foi uma obra que ficou 15 anos com a questão do seu licenciamento. Inaugurada agora há pouco, inaugurada. Né? Eu vi. É um impacto, não sei se os senhores têm ideia, mas transitam caminhões e caminhões de diesel pelas estradas do estado para alimentar os geradores. Você imagina isso em termos de custo e emissão. Exatamente. Né? O que se resolve. A questão ambiental também, né? E ele foi interligado agora, né? Começamos uma maior linha de transmissão do PAC, que liga aqui o estado de Goiás ao Maranhão, né? É uma linha gigantesca, com uma tecnologia trazida aqui pelos chineses, eles que ganharam essa licitação, mas começaram pela construção... E são concessionários. Os concessionários. Começaram State Grid? State Grid, exatamente. Eles começaram pelas duas subestações, uma em Goiás, outra no Maranhão, né, que é o que é mais demorado, e daqui a pouco já estão lançando as torres e os fios dessa grande obra, que resolve, né, alguns gargalos, porque também, além da... vamos dizer, também não há um grande investimento em energia, mas são 14 mil megawatts, gigawatts colocados no Nordeste brasileiro, na região norte, de eólica e solar. Se essas linhas de transmissão não ficam prontas, a gente não consegue escoar essa energia, nem consegue dar horizonte para novos investidores lá. Então, nós dobramos o investimento em linhas de transmissão, né, dos últimos 4 anos, só que nós fizemos nesses 3 primeiros anos. Então, é outro investimento assim, que a gente tem prestado muita atenção. E por último, assim, recursos hídricos. É uma coisa que talvez no restante do país não preste tanta atenção, mas para o Nordeste brasileiro é uma revolução o que está sendo feito lá com os canais do São Francisco. Não sei se vocês viram, o presidente Lula, ele fez uma provocação ao vivo para o ministro Valdez, né? Que ele dizia assim, vocês não conseguem comunicar bem o que está acontecendo no Nordeste. Eu quero uma maquete. Eu vi. Sobre isso. Eu vi. Você viu isso? Eu vi. Aí o ministro Valdez, de forma diligente, encomendou uma maquete. Uma maquete maravilhosa. Incrível, fica no incrível. saguão do palácio. E você pode pôr um óculos de 3D para navegar. Assim, é um voo de balão. Eles simulam um voo de balão sobre essas obras que nós estamos fazendo. Porque a gente fala muito da transposição. Realmente, a obra é uma epopeia, né? A construção da transposição dos seus 2 ramais, mas não é só isso. Ela
ela tem todos os canais levando água e resolveu o problema de segurança hídrica nas capitais do Nordeste. Destaco Fortaleza, que na década de 80 e 90 era abastecida com navios, né, nos momentos de crise. Assim, o Ceará hoje ele está entrecortado por canais, assim, investimentos pesadíssimos. A paisagem do interior do Nordeste, o semiárido nordestino, ela está mudando, porque esses investimentos foram feitos e fez com que estimulasse investimentos na agricultura familiar, grande agricultura, no Nordeste, a fruticultura, né? Os espumantes que estão sendo bebidos no Brasil e fora do Brasil, produzidos no semiárido brasileiro, né? Isso é importante, né? Secretário, o senhor trouxe aí alguns exemplos, né, bem-sucedidos. Para 2026, a gente está entrando na reta final aí do governo, né? Quais são as principais entregas para esse ano? O que tem na visão aí de vocês? E também se tem algum número macro que o senhor possa falar e quais são os exemplos de principais empreendimentos que vão ser entregues, né, que estão no planejamento de vocês? Então, continuando nos recursos hídricos, né, nós temos várias obras no Nordeste que vão ser finalizadas de recursos hídricos, obras históricas, levando água para vários estados, tem túneis sendo feitos, aquedutos sendo feitos, e que nós vamos terminar esse ano. A carteira de infraestrutura hídrica está andando muito bem, performando muito bem. Mas eu destaco, eu volto um pouco à área social. Por quê? Porque, assim, só dando um passinho atrás, assim, o PAC, o planejamento dele, ele foi feito respeitando os planos setoriais, né, principalmente para as grandes obras e tudo mais. Mas para as carteiras sociais e algumas carteiras de infraestrutura dos estados, nós temos pactuações com os governadores, né? Eles apresentaram suas prioridades. Vocês devem se lembrar, no início do mandato do Lula, ele chamou todos os governadores em Brasília e nós ficamos praticamente 6 meses dialogando com cada um dos governos do estado, com as equipes técnicas do governo do estado e com os próprios governadores. O ministro Rui fez 3 rodadas de pactuação com os governadores para fechar esse pacote de obras estaduais, né? E com os municípios, como você não vai pactuar com mais de 5.500 municípios, nós fizemos as rodadas de seleção, né, das obras. Fizemos rodadas ainda em 2023, que praticamente ficaram prontas, né, essas seleções no início de 2024, e depois fizemos uma no final de 2024, ficou pronta mais ou menos em 25. Essas carteiras que entraram posteriormente no PAC, elas estão amadurecendo agora. E as entregas serão feitas em 2026. Então, o que eu posso citar aqui? UBS, né? Nós vamos entregar 800 UBS em todo o Brasil, né? CAPS, a questão psicossocial, principalmente do autismo no Brasil, assim, a gente criou, fomentou, né, que se tivesse uma carteira própria de CAPS, vamos entregar vários desses equipamentos. Policlínicas, todas estarão em obras. Os hospitais regionais pedidos pelos estados, né, e pela IBSER, que cuida dos hospitais universitários, vamos entregar vários deles. E eu destacaria essa parte de equipamentos, porque quando a gente fala que está investindo em saúde especializada, nós estamos falando de centros regionais, né? Mas, obviamente, as pessoas têm problemas em todos os lugares do Brasil, nos seus rincões. Emergências ali. Como é que elas chegam? Então, o que nós fizemos? Nós criamos um programa para levar o transporte sanitário, vamos assim dizer, para esses lugares. Então, nós temos ambulâncias, vans, micro-ônibus. O sujeito tem que fazer um tratamento oncológico. Como é que ele se desloca, né, com a frequência necessária? A gente equipa os municípios com isso. Todos esses equipamentos, ambulâncias, vans, micro-ônibus, todos serão entregues até a metade desse ano, né? Então nós renovamos toda as ambulâncias, a frota de ambulâncias, zeramos praticamente o atendimento de SAMU no Brasil, não há vazios. Quando nós terminarmos essa última rodada de investimentos, não haverá mais vazios assistenciais do SAMU.
Então, isso assim, são entregas importantes assim, que o PAC está fazendo. E, claro, estradas, aeroportos, nas rodadas de concessão, né? O presidente Lula acabou de fazer um evento no Palácio, onde ele deu o financiamento para a ENA. Na sua última rodada aí, tem, acho que, algo em torno de 11 aeroportos que eles estão agora em obras. Nós terminamos várias, o que a gente chama de etapa 1, né, dessas concessões, que é melhoria de pista e de terminais de passageiros. Vários entregas, vamos continuar entregando. E fizemos algo agora que eu não sei se a gente vai conseguir entregar em 2026, mas nós conseguimos finalmente incorporar parte dos aeroportos regionais nas concessões já existentes dos grandes aeroportos. A gente fez uma modelagem aprovada pelo TCU e tudo mais para oferecer a esses concessionários de Guarulhos, de Belo Horizonte, de todas as grandes cidades, para eles assumirem alguns aeroportos regionais, fazer as obras e mantê-los, né? Isso foi bastante importante, um programa lá do Ministério de Portos, eles organizaram isso, o TCU aprovou. Enfim, mas agora é o momento de entrega do PAC. Eu acho que nós amadurecemos muita coisa. Acho que a gente... E o PAC, assim, eu até queria aqui dar um número para vocês. A gente está fechando agora a nossa rodada de balanço. Nós vamos chegar agora a mais de 1 trilhão, vamos chegar a bater 1,1 trilhão de execução dos investimentos do PAC, do total... o PAC, a carteira toda dele é 1,8 trilhão. A gente faz um recorte do que vai entregar até 2026, que é 1,3 trilhão. Desse 1,3 nós já executamos 1,1 trilhão. Então isso dá próximo a 80% de execução, 78%, deve bater em 79% de execução. E ainda tem tempo aí pela frente. Tem tempo pela frente para executar, mas é isso que eu queria dizer. Apesar desse número, o PAC ele não tem uma linha de chegada. Quando você se lamentou aqui por ter errado o número, né, dos empreendimentos, mas isso não é um problema seu, porque o PAC ele vai incorporando empreendimentos ao longo do tempo. A carteira é dinâmica. Então, eu incorporo empreendimentos, assim, acabamos de fazer uma rodada agora em janeiro. Incorporamos outros empreendimentos. Se eu quisesse me vangloriar por um número X e tudo mais, você não incorporaria coisas que ainda vão começar. Mas é isso, voltando àquela primeira conversa, da nossa primeira pergunta. Para eu mexer com a expectativa dos agentes, eu tenho que mostrar que ela é uma carteira viva e que ela vai permanecer, né? Então, agora em 2026, acho que nós estamos entregando muita coisa que foi amadurecida em 23, 24 e 25. Né? Outras coisas estão entrando agora que vão amadurecer para o futuro, né? E a gente permanece nesse ciclo. Inclusive, acho que em 2026, além das entregas, vai ser um ano da gente pensar um novo ciclo do PAC. Quais são as novas diretrizes? Né? O que a gente viu na carteira que tem algumas lacunas que a gente precisa melhorar, enfim, tem muitas questões, né? No investimento urbano, acho que a gente precisa melhorar algumas coisas, questão de resíduos sólidos, algo que a gente vai incorporar, enfim, tem questões que nós precisamos pensar para um novo ciclo do PAC, que a gente espera que tenha, né? Esse momento de fechamento é importante para pensar no futuro, né? Sem dúvida. Angel, vamos falar de financiamento e setor privado, né? Eu queria até, vamos dizer, aproveitando essa visão que o secretário coloca, de que o PAC não é apenas focado em empreendimentos específicos, mas em conceitos, em sinalizações, em orientações. Eu queria um pouco falar do estado da engenharia nacional. Nós estamos vivendo um momento de retomada inequívoca, as grandes empresas estão reencontrando o seu caminho, mas se a gente olhar assim em uma frase, dar uma visão panorâmica, eu diria que o Brasil, até 2015, era um exportador de serviços de energia, de engenharia. Né?
E hoje o que nós temos como realidade é que o Brasil é um importador de serviços de engenharia, porque tem uma série de empresas chinesas, europeias, enfim, que tem presença aqui e que, obviamente, não... Eu sempre digo, o setor não tem nenhuma dificuldade de competir internacionalmente, até porque ele competiu dentro e fora da fronteira, mas, sobretudo, fora da fronteira, até os dias de hoje, né? Até 2015, nós tínhamos um sistema de financiamento à exportação de serviços que foi, vamos dizer, interrompido. Nós temos hoje uma expectativa de que esse ano ainda haja uma retomada, e aí nós estamos falando de recurso financeiro para o setor. Nós precisamos realmente, a retomada do crédito à exportação é um instrumento de fortalecimento das empresas de engenharia, não só as empresas de engenharia que executam, mas as que projetam também. É muito importante isso. E um sistema de garantia de crédito. Às vezes você entra numa concorrência com uma empresa internacional que ela tem apoio do governo dela e você aqui, por A ou B razões, você tem alguma dificuldade. Então, esse é um ponto aí que eu queria até como provocação. Eu acho que colocar a engenharia no centro da preocupação do sistema de planejamento do país para médio e longo prazo é fundamental. Para dar um exemplo, a nível de recursos humanos, o Brasil hoje forma alguma coisa em torno de 40 mil engenheiros por ano. A China forma 500. Né? As projeções de déficit de mão de obra nesse nível de engenheiros para 2030 é da ordem, hoje o número que a gente está, nós estamos até trabalhando nisso junto com outras instituições, junto com a ANEO, junto com a ABDIP, nós temos um comitê dedicado a esse assunto, CEBIC também, enfim, hoje é uma preocupação de todos os segmentos envolvidos com infraestrutura, essa questão da qualificação técnica. E nós temos aí, então, um problema, a gente fala, tem uma luz amarela, né? Nós não podemos deixar que essa projeção se torne verdadeira. Então, esse é uma preocupação em termos de formação de mão de obra. O senhor falou na parte social, esse é um aspecto social também importante. E vai demandar um esforço de articulação do setor privado, né? o que se pode... O setor privado tem se articulado para fazer isso. Nós temos interagido também com as universidades. Essa semana, inclusive, conversamos aqui com o pessoal da UNB, abrimos uma conversa sobre isso para a gente pensar e ver quais são as medidas. Vamos procurar, no curto prazo, uma aproximação com o Ministério da Educação para entender exatamente se esse sinal vermelho, se esse sinal amarelo já acendeu, o que se pode fazer. O presidente Lula, há cerca de 3, 4 meses atrás, numa das falas dele, ele comentou sobre esse tema especificamente, né? Ele dizendo que, fazendo até uma comparação com outros segmentos profissionais, onde você tem no Brasil alguns segmentos profissionais que existem com mais do que suficiência, com, né, super oferta de profissionais, e outros onde você tem carência. E isso está se tornando uma tendência. Na área de infraestrutura, secretário, nós temos ainda, para complicar um pouco a situação, a concorrência da turma do mercado financeiro, que é uma concorrência charmosa, né? Imagina o jovem engenheiro... Que sabe fazer, né, conta. Que sabe fazer conta, né? Que ele tem a opção de ficar na Faria Lima, ou se ele vai lá para Cabrobró, para Deus me livre, lá para fazer uma obra. Não sabe o que está perdendo. É esse que opta por ir para Faria Lima. Pois é.
Da minha experiência, eu não sou engenheiro, sou economista também, ou melhor, formado em economia. Economista é o senhor. Eu trabalhei como executivo da área, nunca trabalhei como economista, macroeconomista. Mas eu vivi muito no exterior. Passei 13 anos da minha vida em diferentes países no exterior. Então, havia um momento de grande entusiasmo, de grande mobilização dos jovens. A universidade, as pessoas procuravam, porque todos esses incômodos que a gente está fazendo graça, mas na verdade, eram atrativos, né? As pessoas iam para Angola, para o Congo, para onde tivesse oportunidade, porque via uma carreira longeva, né? Uma carreira, pessoas que trabalharam 30, 40, 50 anos. Então, esse é um problema que a gente quer levantar, quer dizer, dentro desse pacote de intangíveis, vamos chamar assim, que não seja obra, tijolo, mas é uma pré-condição para um país como o nosso que não pode abrir mão da sua engenharia, né? Eu tenho falado isso onde vou. Nós não podemos abrir mão da nossa engenharia. Nós já tivemos melhor do que estamos hoje. Nós estamos recorrendo muito a empresas internacionais, perfeito, não há nada como execução das coisas, mas a gente tem que ter essa perspectiva, nós temos que ter a capacidade de execução. O Brasil começou a aprender a fazer engenharia, né, há muitíssimos anos, né? Começaram com os militares, com as escolas de engenharia ligadas aos militares. Ensinou, né? Ensinou. Eu fui morar no Peru em 1982, encontrei lá, além da empresa que eu trabalhava, eu encontrei mais 3 empresas na área de projeto, vendendo projeto lá no mercado, tranquilamente. Hoje você não vê isso. Até no Brasil você tem dificuldade. Há muito pouco tempo atrás você tinha empresas especializadas na área de energia elétrica, na área. Obviamente que elas existem, a capacidade está aí, as pessoas estão aí, mas é preciso uma preocupação com isso. E nessa parte de financiamento, eu queria nós levantamos 2 aspectos aqui. O primeiro, a retomada do crédito à exportação, que o governo, inclusive, priorizou agora no envio de projetos de lei para o Congresso, no começo do ano, ele fez essa priorização. E o segundo é o Fundo Garantidor de Crédito, que a gente precisa, eu acho que tem que ter uma preocupação específica com as empresas de engenharia brasileiras, e esse era um ponto que eu, até ao contrário de perguntar, queria sugerir e propor para a incorporação para os próximos rodadas de planejamento que virão, né? Rangel, o PAC, ele, só voltando assim um passinho, ele junto com a Nova Indústria Brasil e o plano de transformação ecológica, eles compõem o tripé do que é a nossa política de desenvolvimento. Se você olhar a NIB, se você olhar o Plano de Transformação Ecológica e o PAC, você vai ver elementos de um no outro, né, em todos eles. A questão da indústria nacional, ela é um ponto de honra do PAC. Nós temos uma comissão chamada CIAPAC que coordena todo o regramento para manter dentro do Brasil os impulsos econômicos que estão sendo gerados, né? Na questão da engenharia, ela não estaria fora dessa estratégia, né? Nós já tentamos no passado recente fazer a questão de um fundo garantidor. Eu acho que ele não teve o alcance necessário, mas essa questão que você está colocando do financiamento à exportação, na verdade, é retornar a algo que já fazíamos, não é? Desde o final da década de 70. Sim, mas de uma forma talvez não estruturada, mas o BNDES chegou a fazer isso. No começo, eu como sou antigo, né, posso falar um pouco de arqueologia das coisas. Quando eu comecei a trabalhar, o BNDES não operava nessa área, era o Banco do Brasil através da Cassex. Sim. E tinha uma atuação, né, muito forte. E uma coisa até que esse financiamento ele foi muito politizado e tal, né, e de uma forma completamente inadequada. Errônea, exato. Para lembrar aqui 2 exemplos, Porto em Cuba, metrô em Caracas. Quer dizer, ninguém conseguia entender
que a gente estava financiando empresas brasileiras para construir lá, com empregos nacionais, enfim, é muito difícil assim, você fazer um debate quando as pessoas não conseguem compreender esse tipo de coisa. E a gente sofre a concorrência aqui dentro, como você bem disse, de outras empresas que aqui chegam com apoio dos seus governos, com crédito barato dos governos, para financiar, né, algumas obras aqui feita por empresas estrangeiras. Então isso assim, eu me ressinto muito, acho que... A gente tem situações, por exemplo, quando o Brasil aprendeu a fazer hidrelétrica, né, e foi quase que... a hidrelétrica foi a grande obra de engenharia do século XX, né? Dizem que é, vamos dizer, o ponto máximo aí da engenharia de infraestrutura. E o Brasil, rapidamente, no século XX, já se tornou... eu me lembro que houve momentos em que o Brasil as empresas brasileiras, de modo geral, tinham a liderança dos projetos hidrelétricos, se construía muito hidrelétrica no Brasil e as empresas brasileiras também faziam isso no exterior, né? O que a gente precisa estar atento é para que não tenhamos pela frente um processo inverso, né? Por exemplo, e você tem nitidamente, quando as empresas de engenharia foram para o exterior, elas tinham às vezes dificuldade, quando você tinha alguma dificuldade no mercado nacional, você ia para o mercado internacional e ocupava a sua capacidade e até expandia a sua capacidade, né? Compensando eventuais quedas, porque isso é meio cíclico, né? Nós temos um parceiro fantástico, mas que tem que ser administrado, que são os chineses. Nós estamos falando de ferrovia, os chineses fizeram em 40 anos uma infraestrutura, né, incrível, não sei dizer os números, mas se a gente pegar em quilômetros de ferrovia que eles implantaram, esse mercado interno deles está, né, em declínio. Você não vai fazer duas vezes, vai fazer uma paralela lá, a linha de trem, né? Então, esses caras têm que botar essa capacidade deles em outro lugar. Sim. Né? E o Brasil é um destino. Então, eu acho que isso também é uma preocupação. Nessa linha de uma visão social, econômica mais ampla, é uma coisa que se fala muito, é o seguinte, a negociação, e o Estado tem um papel fundamental nisso. Se for no mano a mano, o empresário para disputar com o empresário internacional, que está com capacidade ociosa no seu país de origem, que tem apoio à China, não precisa a gente dizer o apoio que ela dá para o empresário dela. Então são assim, coisas que a gente tem que ter uma preocupação. Claro. Até, desculpe, é um pouco troca de ideias aqui para a gente colocar as coisas, porque eu acho que isso tem que estar na preocupação central do governo. Eu só queria contribuir com a sua reflexão e colocar essa mesma questão que você está colocando dentro do processo de reconstrução do atual governo, que ele teve que reconstruir todas as suas políticas e, em paralelo a isso, o setor privado, que foi destruído pela Operação Lava Jato, ele também tem esse processo de reorganização. O ponto que nós estamos vendo agora é que esse processo de reconstrução ele é lento. Nós demoramos 50, 60 anos, né? Exatamente, para construir esse setor dentro do Brasil, né? Com as características que você colocou. Estavam competindo no mundo inteiro, construindo as grandes obras, estavam em vários setores da nossa economia, e eram setores econômicos nacionais que eram chamados para os grandes projetos nacionais. Eles encaravam os desafios que nenhuma outra empresa encararia, né? E nós temos que reconstruir isso. Não é num passe de mágica. Eu acho que nós estamos dando os passos para isso, né? Essa questão da retomada do investimento com o PAC é uma sinalização nesse sentido. Claro que nós temos uma capacidade, né, como colocada pelo BNDES, de retomar também as suas funções de financiador de longo prazo, né, e que isso ajudou muito, está ajudando a indústria da construção, espero que ajude ainda mais, né? Mas não é só isso, né? Eu acho que nós precisamos também fazer uma discussão, Angel, e aí eu vou devolver a provocação, no sentido assim, nós precisamos nos unir para entender que vocês concordam que o setor público é fundamental, né? Nessa empreitada. Agora, nós não podemos ter, para o investimento, os mesmos gargalos impostos, né, na questão da restrição fiscal,
para as outras coisas. Então, assim, não faz sentido lógico... Sou um parceiro nisso. Não faz sentido lógico você restringir o investimento, né, se é ele que rompe o gargalo, né, que essa ideologia, é assim que eu chamo, né, diz que a inflação é gerada por conta desses gargalos. Eu não posso dizer que a restrição fiscal tem que incidir sobre o investimento. Ela é responsável por romper os gargalos. Muito então, bem lembrado, secretário. Eu acho que esse debate precisa ser feito de uma maneira franca no país. Estamos dispostos a contribuir. Aliás, já vou sair no nosso programa, tá no nosso programa, a gente acompanha com muita atenção esse tema. O Brasil, eu até anotei aqui uma conversa que nós tivemos a semana passada com o pessoal da Exame de São Paulo, e diz o seguinte: o Brasil está precisando de um Copom de investimento. É isso. Tá certo? Claro. Toda semana, todo dia a gente liga o Jornal Nacional, fala déficit fiscal, não sei o quê, essa coisa, o mundo vai acabar amanhã e tal, amanhã é o desastre quando terminar isso. E investimento, quer dizer, na verdade, o que é o desastre é a estagnação. Esse é que é o desastre. E o desastre não existe equilíbrio fiscal se não houver crescimento econômico. Claro. Não vai haver. Não é? E a questão assim, hoje a gente paga R$1 trilhão de rolagem da dívida com absoluta naturalidade. Não é? Como se estivesse tudo bem. Como se estivesse tudo bem. E quando se tem, nesse capítulo de investimento, mas merece talvez até uma outra conversa nossa, secretário, a gente tem tido foco nesse aspecto. Quando fizemos 65 anos, há 2 anos atrás, nós fizemos um estudo onde identificamos qual era o gap de investimento na área de infraestrutura e como é que e sugerimos um programa de retomada ao longo de 10, 15, 20 anos, para chegar em 2030, 2040 com um nível de investimento da ordem de 4% do PIB, exclusivamente para a infraestrutura. Hoje é 2 e pouco, né? E, obviamente, que isso só se faz com investimento público. O investimento privado só vai responder onde ele tiver retorno, senão ele deixa de ser privado e vai para casa para ser aposentado, né? Não existe iniciativa privada que não tenha como pressuposto básico rentabilidade. E cabe ao setor público ajudar essa rentabilidade nos processos de concorrência, às vezes não é que é onde é possível, né? Com 15%. Exatamente. E eu acho que essa batalha é uma batalha que nós queremos, inclusive, esse ano, levantar. A gente tem comentado aqui nós que somos economistas e acompanhamos aí o debate, um dos campeões, vamos dizer, nessa formulação é o Lara Rezende, né? Sim. Que ele tem umas colocações assim muito interessantes e exatamente que é criar uma contabilidade lógica das coisas, né? O investimento não pode ser tratado como despesa, né? Sim, sem dúvida. O que nós criamos, eu não sei, o senhor é mais familiarizado aí com as técnicas de economia do que eu, não sei se, vamos dizer, esse conceito de déficit primário, se ele é universal ou se é uma particularidade brasileira, porque o déficit nominal é que me parece ser o mais relevante, né? A brincadeira que eu faço, às vezes eu pergunto, vocês viram as últimas menções no plano quinquenal chinês sobre o déficit primário, né? Aí as pessoas dizem, não. Eu falei, não há menção alguma, não existe. Talvez não exista essa palavra em mandarim, né? Então, os Estados Unidos eu acho que também não tem, não, né? Eu não sei ao certo. Eu não sei é só uma provocação. Mas o sentido mesmo, acho que é esse. Dar um tratamento, com todo respeito, né, ao debate, nós precisamos encarar isso, porque senão não importa a maior participação pública ou privada, o teto está dado. Está dado pelas condições macroeconômicas. É isso que a gente precisa atuar. Nós estamos com um país com todas as condições econômicas controladas, a inflação controlada, câmbio controlado, emprego em queda histórica, massa salarial em alta. Ou seja, foram 4 anos, né, que alguns articulistas econômicos
foram forçados a admitir que tudo está bem, mesmo quando querem ser oposição a tudo que é feito, né? Tiveram que recentemente admitir que tudo está muito bem, muito além do que eles imaginavam, né? Agora, por que agora a gente não consegue colocar em debate, então, um novo patamar? Porque o grande problema do investimento visto como despesa, na verdade, é em relação ao seu retorno. É isso que nós temos que avaliar. Esse investimento vai trazer o quê? A qualidade do investimento. Acho que é esse o debate que a gente devia fazer. Secretário, eu queria aproveitar o gancho aqui, a gente já está chegando no final do programa, tem muito papo, muito assunto, a gente poderia ficar aqui horas conversando, né? Aproveitando o gancho, a gente tem o Pacto Brasil pela Infraestrutura, que foi um documento que a gente lançou no final do ano passado, e ele tem essas teses todas que a gente estava debatendo aqui. Quem quiser, quem estiver vendo, a gente pode acessar pelo site do Cinecom. Esse é do senhor. Eu vou aproveitar e falar das nossas outras publicações, que tem a Infra Caminhos, que é a revista que a gente já está... Essa é a nossa última edição. Esse ano vão ter mais 3 edições. Em breve a gente vai também lançar. Nas nossas redes, no nosso site dá para fazer o download. E também tem um outro documento que a gente lançou no ano passado, que é o Raio-X do Setor de Infraestrutura Brasileiro, que também o Rangel trouxe alguns dados aqui, alguns elementos, que também tem informações, um raio-x aí da saúde do setor, de quais são as perspectivas, né? Enfim, aproveitando o gancho ali que vocês falaram bastante sobre as teses que se encontram nesse documento. A gente já partindo para a última pergunta, eu queria falar sobre obras paradas, né? A gente tem um cenário de obras paradas aí, enfim. Eu queria entender qual é o mecanismo que a Secretaria utiliza, um mecanismo de governança, transparência e acompanhamento desses projetos que vocês já implementaram, né, no âmbito do novo PAC, para evitar esses atrasos, né, que a gente vê com recorrência e tem um histórico no Brasil. Existe uma ferramenta, um mecanismo, uma diligência em relação a isso, secretário? Eu acho assim, primeiro entender bem a questão, porque ela tem sido muito politizada, assim, né? Mais do que um debate técnico e com números que todos dominam e concordam, né? Primeiro assim, entender assim, o que foi que aconteceu, o que paralisou, né? Vamos ter clareza. Você vinha com um ritmo de investimento bastante forte até 2015, 2016. Isso sofreu uma ruptura bastante grande. Então, boa parte dessas obras são obras executadas por estados e municípios, né? E muitas vezes municípios pequenos. Então, você imagina o cálculo desse sujeito que ganha uma obra no interior do Brasil, assim, para fazer uma escola, uma creche, um posto de saúde. Geralmente, esse tipo de obra não atrai uma empresa grande, né? Ela não tem fôlego financeiro. Qualquer soluço na liberação de recursos faz com que essa obra dê fim, pare. O sujeito fala, não vou ter mais prejuízo, ele não tem fôlego para andar com uma obra que não tenha os pagamentos. Isso aconteceu. Ao longo de 5 anos, secaram-se as torneiras. Essas obras foram abandonadas lá. Retomar uma obra é o processo mais difícil que existe. Começar uma obra nova é tranquilo. Faz um novo projeto, está todo mundo animado com aquilo, né? Vamos lá e faz a obra. Retomar uma obra, ela tem questões jurídicas envolvidas nela que são pesadíssimas, porque a obra, quando para, a empresa se retira, ela retroage. Sim. Aquilo depreciou, roubaram alguma coisa, entraram lá, levaram esquadrias, levaram... quem é responsável por aquilo? Ela fez o que devia fazer? Tem todo um sistema de apuração dessas obras para você conseguir retomar. O presidente Lula, quando a gente montou o PAC, ele disse assim, eu não quero nenhuma obra paralisada fora do PAC, ela tem que estar tudo lá. Nós temos que encarar esse desafio. Então, parte desses resultados que eu estou dizendo que são positivos, carrega dentro do PAC essas obras paralisadas. O que nós fizemos para tentar resolver isso? Como a gente sabe que tem essas complicações, nós criamos regras específicas para a retomada das obras. Nós criamos um pacto pela retomada das obras que tem uma lei própria, né, que permite você fazer a renegociação em novos termos desses contratos que muitas vezes não existem mais com essas empresas ou com esse estado, com esse município que tinha a obra. A gente repactuou todas essas obras. É uma coisa... um esforço hercúleo. Pegamos obra a obra, chamamos aqui estados e municípios e fomos repactuando. Algumas dessas obras, eles falam obras paralisadas, mas são obras que não saíram
do papel. Né? Elas começaram, tiveram contrato, mas não tem nenhuma estrutura lá que foi abandonada, nada disso. Ou essas elas foram destratadas. Outras obras que tinham algumas partes, a gente conseguiu retomar com esse pacto dessas obras. Estou falando aqui de 4, 5 mil obras, por exemplo, só na educação, mais as obras da saúde, né? E conseguimos dar um andamento a essas obras. Agora, o que garante que no futuro próximo isso não volte a ocorrer, né? Primeiro, assim, houve também uma disciplina na questão das emendas, né, que foi algo aqui que a gente não citou, que nesse passado recente, como não existia, os governos não queriam saber de investimentos, deputados foram lá, claro que existia necessidade local, preciso de uma escola, né, o desespero dos prefeitos, algumas emendas foram colocadas com valor parcial, então colocava-se 500 mil, 1 milhão, não termina uma escola. E no ano seguinte, como é que ficava? Não tem uma. Agora não, agora você tem uma disciplina, você tem que. Você não pode colocar esse dinheiro parcialmente. Enfim, eu acho que o que a gente tem que garantir é um horizonte de longo prazo, como o PAC faz. O PAC ele planejou cada ano essa execução. E ele está planejado para os próximos anos, para 27 e 28. Ou seja, para o próximo ciclo. Quem estiver gerindo o PAC, não sei se serei eu, quem será, ele tem um horizonte de previsibilidade do planejamento que cabe dentro da capacidade do Estado brasileiro em fazer frente àquilo. E esses são pontos. Agora, também na hora da gente escolher as obras, nós somos muito cautelosos nas obras que nós colocamos para dentro. Então, nós colocamos coisas que estavam maduras do ponto de vista dos projetos, né? Nessas rodadas que eu citei, com os governadores, né, principalmente, muitos dos pedidos feitos por eles eram de coisas que não estavam maduras. O que o presidente Lula colocou na mesa? Falou assim, então tá, eu financio o seu projeto. Quando você terminar o projeto, a gente rediscute se a obra vai entrar. Como é que era antes? Mesmo sem ter projeto maduro, a gente já colocava isso no PAC. Aí falava, poxa, isso não andou. Sim, porque na hora que o projeto termina, você tem a clareza do desafio daquele empreendimento, muitas vezes você desiste, você fala, não, isso aqui não vai para frente, é melhor eu fazer num outro momento, não vai dar para fazer agora. Né? Então, nós optamos por, no PAC, colocar o que estava mais maduro em termos de projeto. Acho que todas essas questões, regra, repactuação, horizonte de planejamento, eu acho que ele resolve esse problema que colocaram, porque há também nisso uma coisa também de um discurso contra o Estado, né? É isso que a gente tem que filtrar um pouco, né? Então, o Estado não consegue fazer... Não é isso, né? Eu duvido que um privado, nas condições que são dadas, às vezes, de um cavalo de pau... no prosseguimento de determinadas políticas, conseguisse fazer andar aquilo. E foi o que aconteceu no passado. Disseram, não vai ter mais investimento. Fecharam as torneiras e acabou. As obras pararam do jeito que estavam. Né? Mas eu tenho certeza que na contabilidade, no final aqui do PAC, eu vou conseguir voltar aqui e te dar um bom número sobre isso e mostrar que esse passivo foi deixado para lá, foi sanado. Maravilha, secretário. Eu quero agradecer aqui a sua participação. Acho que foi bastante produtiva, com muita clareza, né, Rangel? Acho que a gente conseguiu. Teria muito mais bate-papo, muito mais perguntas, mas o tempo não deixa, né? Também quero agradecer ao meu parceiro Rangel aqui pelo bate-papo inteligente, aqui com muitas propostas. Aproveitar aqui, viu, secretário? A gente tem um boné que a gente fez com o nosso slogan Infraestrutura para o Brasil Avançar, um presente nosso para vocês. Muito obrigado. Esse boné aí traz muito da nossa essência, né? O Cinicom é essa voz técnica e propositiva, né, da construção pesada e da infraestrutura. Então, o Cinicom ele tem esse propósito de defender a engenharia nacional e esse é o objetivo essencial, né? E eu quero te agradecer, você que assistiu a gente, que acompanhou a gente, fique ligado nos próximos episódios, segue a gente, curta, compartilhe. O Caminhos é uma iniciativa do Cinicom, em parceria com o Poder 360 e a Mendel e Mello Advocacia. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.